Olá, sou Aparecido Donizete, sou autor do livro E a Bíblia o que diz a Grande Tribulação. Se você quiser ler o livro, clique no link que aparece aí na descrição do vídeo. Também compartilhe o vídeo e se inscreva em nosso canal. Quem é o autor do pecado? Em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia fala de um ser perfeito desde a sua criação, e que até que um dia se achou nele iniquidade. Em João 8:44, Jesus nos diz que nos dá um entender que o autor do pecado é o diabo, onde ele diz assim, olha, vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou da verdade. Quando ele fala a mentira, ele fala do que lhe é próprio. Fala do que lhe é próprio, não vem de outro. É dele mesmo, é algo que nasceu nele. Então ele deu a origem na mentira. E porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é mentiroso e pai da mentira. Quem é pai? Pai é aquele que gera, aquele que traz a existência. Então o autor do pecado é o diabo. A Bíblia diz que Deus criou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Por que então Deus já não lançou o diabo no lago de fogo e acabou com o pecado já antes de criar o homem? Acontece que Deus, ele é justiça. Deus não é apenas justo, ele é justiça. Se o justo comete injustiça, a justiça continua intacta e o justo passou a ser injusto. Mas se a própria justiça cometer injustiça, ela se autodestruirá. Então Deus vai sim lançar o diabo no lago de fogo, mas dentro de atos legais e de direito. Como Deus não criou uma lei para os anjos, então Deus não pode julgar o diabo sem haver uma lei, porque Deus é justo. E por que Deus não criou uma lei para os anjos? Porque se Deus criasse uma lei para os anjos, Deus seria o autor do pecado. Se você cria uma lei para uma infração que não existe, automaticamente você criou a infração. Porque não tem como você criar uma lei se ainda não existe a infração, automaticamente você estará criando a infração junto com a lei. Então, por isso, Deus não criou lei para os anjos. Então Deus dá a sequência no seu plano. Ele cria o homem e coloca no jardim do Éden. Lá em Ezequiel diz que o diabo ele estava no jardim do Éden, ele era perfeito e era formoso e vivia no Éden, jardim de Deus. Então Deus coloca ali o homem e o diabo vem e tenta a mulher, ele engana a mulher. Após esse acontecimento, a Bíblia diz que Deus vem e procura Adão. Eu já vi pessoas dizer que o Gênesis não é literal, porque onde já se viu um Deus onisciente não saber onde Adão estava. E por isso diz que o Gênesis é simbólico. E isso é uma defesa, de quem criam doutrinas que depois não têm argumento, eles usam esse argumento, dizer que tal texto é simbólico, tal texto não é literal. O Gênesis ele é tão literal que quando Deus vem procurar Adão, é exatamente o que Deus quer, é a resposta de Adão. Quando Deus diz assim para Adão, onde estás? E que Adão diz, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi. Deus disse assim, mas comeste da árvore que eu disse que não comesse? Adão diz, a mulher que tu me deste me deu e eu comi. Então quer dizer, o homem agora passa a ser réu confesso e ainda faz uma delação premiada. Não, premiada é brincadeira. Faz uma delação da mulher. E aí Deus vai até a mulher e diz, por que você fez isso? Ela diz, olha, a serpente me enganou e eu comi. Aí chega no ponto que Deus quer. Deus chega na serpente e diz, olha, visto que fez isto, então eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela e tal. Ali vira uma inimizade geral. A partir desse momento, a mulher, ela
a mulher, o homem, né, começa a esmagar a cabeça da serpente, a serpente pica o calcanhar da mulher do homem, mas o principal que Deus queria era a inimizade do diabo com Jesus, para que o diabo viesse atacar a Jesus. Então, se nós formos para Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que quando Jesus foi nascer, essa inimizade era tão grande que quando a mulher vai dar a luz ali ao varão, dar a luz a Jesus, a Bíblia diz que o diabo vem para a terra, ele não é expulso, ele vem para a terra e traz com ele a terça parte, né? Ele arrasta a terça parte ali das estrelas, quer dizer, dos anjos, os demônios, né? Que vêm ali com ele, os anjos caídos. Tanto que se você ler o Velho Testamento todo, você quase não vai ver manifestação de demônio. Mas depois que Jesus nasce, é demônio para todo lado, né? Tanto que chega um ponto que Jesus vai expulsar o demônio de um homem e o demônio pede para entrar nos porcos e Jesus autoriza e ali são 2.000 porcos e não sabemos, né, quanto demônio foi em cada porco. Então era muito demônio, eram milhares de demônios ali numa única pessoa. Por que tantos demônios? Porque eles haviam deixado o céu e vindo para perseguir ali o varão, para tentar matá-lo. Então, como Deus não criou lei para condenar o diabo, então agora Deus cria um reino da luz através de Jesus e também o diabo cria o seu reino das trevas. Então agora nós temos aí 2 reinos. E no final, em Apocalipse, nós vemos que o diabo vai vir num ataque a Jesus e vai enganar, né, sair pela terra enganando as nações, vão cobrir a terra de tanta gente que ele vai enganar e vem contra Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus mata aquelas pessoas e lança o diabo no lago de fogo. Por que isso? Porque numa batalha, quando assim tem uma batalha de 2 reis, o rei que ganha a guerra, ele não precisa de lei, né, para condenar o seu adversário. Então o rei que vence, ele pode condenar à morte o seu adversário sem que exista lei. Então é isso, essa é a minha opinião. O diabo é o autor do pecado e no final de tudo, né, Deus vai condenar o diabo ao lago de fogo, com ele o seu pecado. Também já antes do diabo, Deus já havia condenado também a besta e o falso profeta que veio ali até Jesus também numa batalha, e nisso condena aí a trindade satânica ao inferno. Também lança os demônios no inferno, os pecadores que não reconheceram Jesus como Salvador também são lançados aí no inferno, modo de dizer, né, no lago de fogo. Até o inferno, né, será lançado nesse lago de fogo. Com isso, Deus extermina nessa parte o pecado. E o pecado dos salvos, Jesus já exterminou na cruz. Então, após todas as condenações, o fim do pecado, o homem pode viver com Deus eternamente, né? E o pecado não mais reinará entre a humanidade salva, né? A humanidade que estará com Cristo. E é isso daí que eu acredito, que eu entendo pela Bíblia Sagrada. E se você gostou do vídeo, compartilhe. Se quiser ler o meu livro, clique no link que aparece aí na descrição do vídeo. E também se inscreva em nosso canal. Muito obrigado.